Fala galera, hoje nós vamos estar aqui no nosso mais um Convicast. Hoje o nosso Convicast está diferente, nós estamos entre elas com a nossa convidada dessa noite, né, Marcele? Isso aí, boa noite galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui recebendo ela, que representa aí o mundo feminino, representa a parte cristã ali, as mulheres cristãs, escritora, terapeuta e pastora Mayra Gabriela. Olá meninas, que prazer, que honra estar aqui. Para mim é uma honra muito grande, eu sei que temos muito aí o que compartilhar nesse bate-papo hoje. Vamos conversar muito, vamos tirar muitas dúvidas. Sim. Mulher gosta de conversar, né? Sim, então, sim. vamos lá. Pastora Mayra, gostamos sempre de começar nossa conversa com oração. Claro. Queria que a senhora estivesse orando pelo podcast, pelo Convicast, por nós. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, tu que estás reunido quando os teus filhos se reúnem, nós estamos reunidos aqui, Senhor, em prol do teu nome. Tudo que fazemos, tudo que somos é para que o Senhor seja conhecido. E essa noite o meu único pedido, Pai, é para que de fato o teu nome seja levantado, para que tudo que for conversado aqui seja para a glorificação do teu nome, para a expansão do teu reino. Senhor, muito obrigada, Pai, por essa igreja, por essa casa que me recebe essa noite, esse dia. Senhor, muito obrigada. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui na direção desse Convicast. E que, Senhor, esse trabalho possa florescer e frutificar cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos começar? Vamos começar aí. Vamos. Mayra, a pergunta de praxe, a primeira pergunta é: quem é a Mayra Gabriela? Vamos lá. A Mayra, eu digo que é muito importante a gente saber falar sobre aquilo que nós somos, além do que fazemos. Né? Porque senão era muito fácil falar, a Mayra é uma pastora nova. Não, mas a Mayra nem sempre foi isso. Né? A Mayra, na verdade, é uma pessoa completamente normal, cheia de defeitos, qualidades, medos, angústias, dores vencidas e não vencidas, desafios que são superados a cada dia. Mas se eu fosse dizer quem eu sou, eu começo dizendo que, de fato, a minha identidade está firmada naquele que me mantém. Então, a Mayra, ela começa sempre a falar dela dizendo que ela é filha. Então, eu sou filha de um bom pai, né? E trazendo toda essa questão de filha de um bom pai, eu tenho toda uma história por trás, né? Então, eu sou cheia de... Eu gosto de dizer que a minha vida ela é completamente normal, como a vida de qualquer pessoa, né? Com todos os embates aí de qualquer pessoa. Mas a Mayra, eu digo que ela é muito, muito mais do que o que se vê, muito mais do que o microfone na mão para pregar, para ministrar, ou uma câmera ligada para falar algo, ou mentorear mulheres. Eu digo que eu começo sempre a falar de mim sabendo que eu sou uma menina no colo do pai dela, sempre. Então, às vezes, eu digo assim, que tem horas que o Senhor nos usa e que parece que nem somos nós, né? Tem coisas que Deus faz através da gente, a gente diz, meu Deus, de onde é que saiu isso? E eu digo que todas as vezes que eu vivo coisas extraordinárias em Deus, como eu tenho vivido há alguns anos, né, no meu ministério, eu jamais posso me esquecer que, no final das contas, eu sou só uma menina. A menina que começou... Sabe, com 9 anos, quando o Senhor falou comigo a primeira vez que tinha tudo que tinha para fazer na minha vida, ali eu só era uma menina, aos 9 anos, recém-chegada aqui em Águas Lindas, né? Que eu sou maranhense. Eu sou nascida e criada no Maranhão. Eu vim para Águas Lindas aos 9 anos de idade. Alguns anos após a separação dos meus pais, minha mãe decidiu vir para cá, junto com a minha avó materna mora aqui, né? Então ela quis ter esse apoio. Mas quando eu conheci o Senhor, eu tinha 9 anos, mesmo sendo filha de crente, né? Papai e mamãe me criaram na igreja, mas eu conheci o Senhor mesmo, eu conheci o Deus dos meus pais aos 9 anos de idade, quando o Senhor falou comigo. Eu tinha muita revolta no meu coração em relação à separação dos meus pais, a ter saído da minha cidade natal e tudo, e foi quando eu conheci o Senhor, quando Deus falou comigo a primeira vez. E quando
tantas coisas em mim começaram a ser destravadas a partir do momento que eu conheci a Deus. Então, eu começo dizendo que a Mayra, ela é essa essência dessa menina, que quando viveu uma grande revolta, uma grande dor, conheceu Deus como um pai e se tornou essa menina. Então, eu me intitulo assim, a menina que ele ama mesmo. Então, eu olho para João e falo assim, nossa, João se acha, né? Dizer o discípulo que ele amava. Mas aí eu fico igual João. Eu digo, não, eu sou a menina que ele ama e ponto. Então, essa sou eu. Né? Eu tenho certeza que ele me ama e que eu sou a menininha dele. Então, eu saio desse ponto mesmo. E como que é a personalidade da Mayra? Eu sou colérica. Então, eu sou bem ativa, espírito de liderança nato. E eu tenho alguns traços do sanguíneo. Então, eu sou muito falante, muito comunicativa. Gosto ali de estar no meio de pessoas. Eu amo estar com pessoas. Eu não sou uma pessoa antissocial nem introvertida. Eu sou completamente extrovertida. Eu não tenho problema de me adaptar a situações, mas eu sou extremamente impulsiva, extremamente maranhense da gema, estressada. Como uma boa nordestina. Como uma boa nordestina, meu irmão, estressada. Pensa uma mulher estressada, pensa o triplo, sou eu. Então, estressada é difícil. Um dos meus maiores pontos de ser tratada mesmo pelo Espírito Santo é nessa partezinha aí do domínio próprio, da temperança. Menina, é um negócio muito sério. Mas a minha personalidade parte daí. Eu não sou nada fleumática, nada passiva. Eu sou... Se tá um furacão, eu chego com o triplo do furacão e vou. Eu também sou desse jeito. A gente fica... Eu falo, meu Deus, por que eu não falo manso? Por que eu me estresso tão facilmente com a situação que eu falo assim, olha, hoje eu não vou me estressar. Passa 5 minutos depois, eu falo, meu Deus, eu também tenho uma personalidade... Eu sou o contrário, eu sou mais sanguínea e tenho traços coléricos. De colérico. Só que, cara, eu falo, olha, eu sou Pedro. Mas acredita que eu já quis mudar isso em mim? Eu já fiz orações para que o Senhor falasse, Senhor, mas como é que o Senhor me chama? Para levantar mulheres. E eu sou completamente um furacão. Eu falei, não, Deus, eu tinha que ser mais branda, mais plena. E tem coisa, tanto que eu levanto muito a bandeira do mulher plena, porque esse é um desafio meu, ser plena. Sim. Então, quando o Senhor me chamou a trabalhar especificamente com mulheres e falar com mulheres, o Senhor falou claramente comigo, você vai levantar mulheres plenas. E eu falei, mas Deus, eu não sou plena. Falei, meu Deus, eu não tenho nada de plena em mim, eu sou toda agitada, é uma bagunça. E esse é o meu desafio. Mas eu orava muito ao Senhor. Falei, Senhor, eu não sei falar baixo, eu não sei rir, sabe? Eu sou toda escandalosa, minha risada parece de uma foca quando eu tô rindo mesmo. É um negócio assim. Mas é mesmo. Gosta de gesticular. E aí aquela coisa, eu tô pregando, eu chego na igreja toda arrumada, no meio da pregação eu já tirei o salto. E eu achava que eu precisava entrar nesse molde de uma lady, de uma bonequinha pro Senhor me usar. Mas, de fato, eu sou uma bonequinha meio ao contrário. Mas eu acho interessante o fato que quando Deus nos levanta, como no caso Deus te levantou para cuidar de mulheres plenas. Porque primeiro o trabalho começa em nós, né? Para a gente entendermos como vou fazer que as mulheres sejam plenas se eu não sou o questionamento. Mas Deus fala assim, começa o trabalho em ti. Começo eu o trabalho em ti, né? Deus sempre vai começar em mim, para através de mim. Né? Por isso, quando ele chama a samaritana, ele diz isso, vai fluir de você, começa em você, nasce em você uma fonte. Quando chega no outro, a pessoa está vendo um rio já correndo, mas na verdade nasceu ali a fonte, e é no nosso interior, é em nós. Então, o meu desafio é ser plena todo dia. E aí a gente pega uma lição, né, daqui, que a questão é que quando Deus chama, ele não muda a nossa personalidade. Não. Né? Ele trabalha com Deus estilos. não está, assim, interessado em pegar você e falar assim, eu vou usar, só que eu quero substituir quem você é. Sabe? Não existe isso. Deus, ele nos usa na nossa identidade, restaurada nele. Né? Mas a nossa identidade restaurada em Deus não pode mutar aquilo que, de uma certa forma, me faz ser eu, sabe? Por exemplo, eu e a minha irmã, nós temos 3 anos de diferença, minha irmã mais velha, né? Minha irmã, ela é totalmente meu oposto.
Minha irmã, pega a foto da gente criança, a Madi tava no final do culto, a mamãe vestia a gente com aqueles vestidinhos, meia calça, sapatinho, tudo arrumadinho. A Madi termina as fotos que a gente tem de final de culto, a minha irmã tá plena. Do jeito que ela chegou na igreja, ela esteve até o final. Meu cabelo já estava bagunçado, a minha meia calça rasgada, o meu vestido desabotoado, eu ficava... Era uma coisa assim terrível, eu saía correndo na igreja, minha irmã sentava e ficava ali, adorando ao Senhor no cantinho dela. Eu era o terror dos diáconos da igreja. Então era assim... E Deus nos usa. A minha irmã hoje é a minha líder de louvor lá na igreja. E assim, você vê, tem horas que Deus a usa com mais ousadia, mas é muito nítido a diferença da forma como Deus trabalha nela e como Deus trabalha através de mim. E ali é aquilo, ela é mais calma, ela é mais temperada. Tem coisa que eu tô super agitada e a minha irmã tá assim. E eu fico, é por isso que a gente trabalha muito junto. Ela que cuida da minha agenda, ela que cuida, assim, de tudo do meu ministério junto comigo. Mas eu uso muito esse exemplo, porque nós crescemos juntas, somos filhas do mesmo pai, da mesma mãe. A gente nasceu do mesmo ventre. Mas parece que, assim, é dar água pro vinho. E Deus tem com ela algo com ela, Deus tem comigo algo. E essa é a graça, né? Que graça teria Deus? É claro, tem coisas que Deus quer transformar em mim. Sim. Tem coisas que Deus vai dizer, Mayra, isso aqui não cabe pro seu propósito. Você tem que melhorar, você tem que ajustar. Quando eu comecei a pastorear, eu era, meu Deus do céu, para eu matar um era assim, porque é muito explosiva. Tem coisas que eu olho e eu falo assim, ai meu Deus, mas eu tenho que respirar, porque é a ovelha do Senhor, se fosse minha eu matava, mas não é, então vamos ter calma. E aí você vai, são coisas que você vai aprendendo. Mas isso não muda o fato de que Deus ele não quer substituir a Mayra. Sabe? Pegar assim, eu vou usar a Mayra, então eu vou substituir ela. Não, eu vou melhorar a Mayra. É por isso que existe o Espírito Santo, né? Jesus, ele falou, mas eu vou deixar aquele que ensinará. A gente olha para o Espírito Santo só como aquele que interpreta os gemidos inexprimíveis da gente, mas não é. O Espírito Santo, ele não só interpreta as nossas orações sem palavras, ele não só é o consolador da igreja, ele é o professor da igreja. Ele é o professor. Então, tem coisa que o Espírito Santo vai dizer e falar assim, Mayra, não, né, menina? Bora ajustar aqui, bora... Mas sem mudar aquilo que o Senhor me fez ser. Porque quando o Senhor me formou, né, ele já sabia quem eu era. Ele já sabia exatamente meus desafios. E você vê isso quando o salmista fala isso, né? De forma maravilhosa, o Senhor me formou. Olha que incrível. E é tão incrível que ele fala de uma forma assombrosa. Existem versões que falam exatamente isso. De uma forma assombrosa, maravilhosa me formaste. O Senhor escreveu todos os meus dias no livro dele. Ele sabia exatamente quem eu era. Na hora que ele estava formando a Mayra, ele disse, ela não vai ser calma, ela não vai ser uma ladyzinha que ela vai pregar, vai tirar o salto, ela vai se estressar às vezes, ela vai ter esses pontos aqui de desafios, e eu vou usar ela exatamente assim. Porque é aí que entra a graça do poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando fala de fraqueza, não está falando só do pecado, está falando da fraqueza do meu ser, da fraqueza daquilo que eu sou, fraca, dependente do Senhor. Porque aí, se Deus substituísse você me substituísse por algo, né, uma versão 2.0, aonde que ele ia ser glorificado? Né? Pegar assim e falar assim, eu vou usar agora a Mayra, mas deixa eu matar aqui ela e fazer ressuscitar uma mulher completamente diferente. Mas o nome dele ia ser glorificado aonde? Sim. Se é no dia a dia, no vivendo ali com o Espírito Santo, que a gente vai mudando, vai melhorando. Na olaria que a gente vai... que a gente vai sendo e vai doendo, e vai machucando, e a gente vai querendo desistir, mas eu aprendo muito com a parte que nós conhecemos bem a história de Paulo, né? Sim. Porque Paulo, de que adiantaria onde você fala do que seria glorificado o nome do Senhor se Deus tirasse Paulo do que ele era, porque a mesma ousadia que ele tinha contra os de Jesus, ele também continuou. Porque agora ele disse perseguidor, ele passou a ser perseguido. Exato. E ali, por causa da ousadia dele, que agora foi chamado, e ele foi chamado para fazer o que ele fez e se tornar um grande missionário. Sim. E eu fico olhando ali, já pensou se Deus me tirasse a Mara, que gostava das coisas do mundo, mas não sabia abrir mão, e ainda eu continuar servindo o Senhor, e que o Espírito me testificando para me abrir mão, eu não consegui. Aonde que seria glorificado o nome do Senhor? Então, tem coisas que vai ser nesse aperfeiçoar que Deus vai nos usar. E Ele não quer mudar a nossa identidade, Ele quer aperfeiçoar a nossa identidade para a glória dEle. Então, a identidade da Mayra, a personalidade da Mayra, Deus não quer
mudar. Deus quer moldar o meu caráter no caráter de Cristo. Né? E essa é a verdadeira transformação do evangelho. É ser moldado no caráter de Cristo. Mas não ser substituído. Porque senão nós seríamos robôs do evangelho. É porque as pessoas acham assim, eu aceitei Jesus, eu tô vivendo para Cristo agora, eu tenho que vestir uma roupa de crente, falar o crentez, me portar ali como eles acham que é, e às vezes é só a aparência de crente, né? É o que diz lá em Mateus, é um sepulcro caiado, né? É um copo que tá limpo aqui só por fora, parece uma coisa que não é. Então, nós mulheres, a gente tem muito essa pegada de não se aceitar. E a gente não se aceita de várias formas. A gente não se aceita na nossa personalidade, a gente não se aceita com a nossa estética, a gente às vezes não se aceita com o nosso gosto, porque a gente fala, nossa, eu sou mais romântica. Aí você vê uma pessoa mais casual, mais social, eu queria ser mais assim, mas eu não combino. Mas fulano fala mansinho, eu queria falar assim, e aí eu não consigo, aí a pessoa que fala mansinho, nossa, eu queria falar igual a Marcele fala, ou igual a pastora Mayra fala, a Mayra já tem uma personalidade um pouco mais tranquila, ela é nosso ponto de equilíbrio dentro da liderança. Sempre tem que ter. Graças a Deus, tem, porque é todo mundo muito enérgico. E essa é a dinâmica, né, do corpo de Cristo. Sim. Eu tenho pessoas na minha vida, não só ministerial, que eu preciso da calmaria delas para não atropelar tudo. Tem coisa que se deixar eu vou atropelar. Sim. Porque não é uma questão de espiritualidade ou não, porque a gente tem que entender que a religiosidade é você fazer algo espiritual se tornar pesado, ou fazer algo natural se tornar espiritual. Sim. Né? Eu não posso fazer porque não tem que... O que você falou, né? Do crentez ali, você tá naquele... Isso, as pessoas não entendem que essa religiosidade disfarçada de espiritualidade é mortal, é doentia, né? Então, assim, a gente precisa, essa dinâmica do corpo de Cristo é muito bom, né? Ao mesmo tempo que tem ali uma mais enérgica, tem aquela que vai dizer, não, vamos com calma, não, mas não precisa assim. E Deus usando cada uma a sua maneira, cada uma a seu gosto e fazendo, né, o reino dele prosperar e crescer. Mas é bem complicado, porque assim, lidar com o ser humano, eu amo trabalhar com pessoas, né? Eu trabalho aqui já tem muito tempo aqui na igreja e trabalho com pessoas também no meu trabalho secular. E a gente fala, cara, a Mara é minha líder. E aí eu chego assim, Mara, já tem, sei lá, 50 anos na igreja, Mara, pelo amor de Deus, me ajuda, Mara. Olha, Mara, ora em mim aqui, pelo amor de Deus. Aí tem hora que eu falo, como é que você não desiste de mim, né? Porque trabalhar com pessoas, porque um dia a gente tá difícil. Super bem, e outro dia a gente tá, eu quero morrer, eu quero... Né? E aí você tem que ter o mesmo amor e a mesma paciência. É muito difícil. Eu digo que, principalmente hoje, vivendo o pastoreio, né, tem situações que eu falo, meu Deus do céu, eu queria mandar embora. Tem gente que às vezes eu queria olhar e falar assim, cara, vai embora. Tchau. Sabe, você não quer fazer, não quer, mas não fica aqui atrapalhando. Ou então tem gente que a gente dá o caminho das pedras, né? Você que é líder sabe, vocês que estão ali liderando, cuidando de pessoas sabem. Tem gente que você fala assim, olha, eu faço assim, assim, assim. A pessoa vai lá e faz tudo ao contrário. E depois vem para você cuidar do que ela fez. Acontece isso, e eu vivo isso assim, quase que diariamente no pastoreio. E tem horas que eu tô ali no meu gabinete, que a pessoa tá falando, eu tô falando, eu não acredito, não, que eu vou ter que... Falo, não, Senhor, não, Pai, agora eu mato. Agora eu mando te ver rapidinho. Aí o Senhor me falou, Mayra, e você, né? Quantas são as vezes, gente, que eu já cheguei do culto dizendo, eu não aguento mais, eu vou embora dessa igreja, eu não vou mais pregar. Quando eu não pastoreava, eu não quero mais pregar, que negócio é esse? Minha vida tá uma loucura, tá... E no outro dia eu tava lá, Jesus, eu te amo, eu não vivo sem o ministério que o Senhor me deu. E Deus com tanta graça, todo dia me acordando com misericórdia. Eu acho que segredo é a gente olhar para Jesus. Sim. E olhar para quem nós somos, né? Porque nós somos tão ruins. A gente é tão miserável também. E ainda assim, Ele nos ama, nos restaura todos os dias, tem paciência conosco, nos ama, né? Não cuida de nós. Então, acho que o segredo para trabalhar com pessoas e não surtar, né? E nós mulheres surtamos muito. E a gente surta demais. Só que tem aquelas que descem do salto, as que não descem, mas todas surtam.
Não tem uma mulher que não dá uma surtada assim. Eu acho que para nós que exercemos liderança, o principal ponto de equilíbrio é esse, né? Deixar o Senhor ser o nosso exemplo de liderança. Jesus é esse exemplo de pessoa que cuida de pessoa. Porque Jesus está ali cuidando do João, que é manso, mas está cuidando do Pedro, que está tirando a espada. Eu imagino Jesus olhando para Pedro, dizendo, Pedro, pelo amor de Deus, eu te ensino todo dia, Pedro. Tu faz uma... Você tá entendendo? Dessa. É difícil, mas a gente olha para Jesus e vai. Mas só olhando mesmo para ele, senão a gente... Não vai. Mayra, pastora Mayra, qual foi o maior desafio num pastoreio para você? Eu acredito... Olha, tiveram muitos, mas um dos maiores foi lidar com... Porque, veja só, hoje eu tô com 26 anos, mas eu comecei a pastorear com 22, né? Hoje eu tô noiva, mas eu comecei a pastorear solteira. Então, você pensa... E, na verdade, ninguém falou assim, olha, quando você for pastorear, você vai fazer assim, 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 né? Eu fui empossada na igreja com todo o apoio e o respaldo dos meus pastores, né? Com toda a instrução deles, mas tem coisas que a teoria não vai ser capaz de dimensionar a prática, né? E eu comecei a pastorear em fevereiro de 2020, em março a pandemia estourou. Então, eu digo que todo pastor precisou se reinventar na pandemia, mas eu precisei aprender a pastorear na pandemia. Eu não me reinventei, eu tive que aprender a ser uma pastora na pandemia. Eu tive que me tornar uma pastora no meio disso tudo. E num contexto, porque veja bem, hoje eu não digo assim, do ministério que eu faço parte. O Ministério de Madureira é um ministério que dá uma abertura tremenda às mulheres. Então, hoje nós temos muitas pastoras de influência no ministério, muitas mulheres que exercem liderança, que ministram, e isso é excepcional. Mas eu estou num contexto natural masculino. Né? O sacerdócio, ele é do homem, né? E hoje eu exerço isso sozinha ali na igreja, enquanto não caso. De fato, isso já é pesado, né? Mas lidar com todo o contraponto. Então, você imagina, eu comecei a pastorear uma igreja pequena, com mentalidade de igreja pequena, e isso não é sobre preconceito, porque a igreja é pequena, não é porque a gente sabe que existem níveis de mentalidade, que as pessoas vão, né, com o tempo evoluindo e aprendendo. Então, eu peguei uma igreja pequena, com algumas pessoas com uma mentalidade bem mesmo assim, sabe? E aí eu chego, loira, com unha de fibra de vidro, com 3 furos na orelha, usando calça e pastoreando, irmão, bora pra cima. Então, assim, eu recebi muito preconceito, muito, pela idade, pelo estado civil, pela forma de me vestir, pela forma de ser. Era muito taxada, porque infelizmente as pessoas têm, né, essa ideia de que a vaidade, né, é uma coisa absurda, se cuidar é ser vaidosa. Então, eu era muito chamada de Jezabel. Erroneamente, porque Jezabel, ela não é conhecida pela vaidade. Se a gente for comparar Jezabel, por exemplo, com Esther... Pô, não tem nem como a Esther passou dias, semanas se preparando, se arrumando para encontrar um homem. Eu queria ter o tempo de Esther. Não é, menina? Bem plena, se arrumando e tal. Se a gente for comparar, Esther era muito mais vaidosa. Jezabel é caracterizada pela maldade, né? Pela dureza do coração, pela perseguição aos profetas. É tanto que ela instaura a cultura jezabélica, né? Mas para você ver o nível de mentalidade das pessoas que, né? Hoje não pastoreio mais porque não ficaram. Algumas pessoas, quando eu cheguei, teve gente que chegou pra mim e falou assim, olha, eu não vou ser pastoreada por uma menina. Tô indo embora. Eu cheguei na igreja, a igreja deu uma esvaziada, né? Aí que foi. Mas assim, né? Muito, muito desafiador, porque em contrapartida teve aqueles que saíram, né? E eu prefiro o inimigo que se declara, que diz, não quero, não gosto, não aprovo, tô indo embora, amém, eu te respeito. Porque eu não vou justificar o que Deus tem comigo, eu tenho isso comigo desde sempre, né? Como eu comecei muito nova, eu comecei a pregar com 12 anos de idade. Então, eu vivi todo tipo de coisa no meu ministério. De chegar numa igreja e o pastor falar, nossa, é uma menina aqui que vai pregar. Não, não vai subir no altar. Não, vai botar ela só para fazer uma oração. Então, eu já vivi muita coisa, assim, de preconceito, mesmo que eu
já estava meio que calejada disso, sabe? Então, eu coloquei comigo algo no meu coração. Eu não vou justificar o que Deus me chamou para fazer. Porque eu não... A gente chega num nível, às vezes, de maturidade cristã, que se eu paro para explicar o que Deus está fazendo através da minha vida, eu atraso a obra que o Senhor me chamou para fazer. Então, por exemplo, Deus te entregou algo. Se você para perder tempo com quem vai questionar o que Deus te entregou, você deixa de fazer o que Deus te mandou fazer. Então, não quer? Não, tá. Eu não vou te explicar o porquê, porque tem coisa que nem eu entendo. Se eu fosse dizer assim, se eu fosse na mente de Deus, que é insondável, dizer, vou procurar uma mulher aqui para pastorear, eu nunca me escolheria. Com todas as minhas demandas, eu nunca me escolheria. Eu não cresci numa família perfeita. Eu sei que ninguém cresce, mas a minha foi ainda assim, filha de pais separados, criada por uma mãe solteira. Eu vivi tantos preconceitos na igreja por causa disso. Filha da mãe solteira, Não tive um pai que me deu direcionamentos sacerdotais, que direcionam tanto. Isso feriu tanto a minha identidade como menina, porque a menina que cresce sem o pai, ela tem uma falha na identidade muito séria, porque aquilo quebra o senso de segurança, de valorização, de respeito, de amor próprio. O pai, ele tem muito isso, né, sobre a mulher. E aí eu vivi relacionamentos frustrados por causa disso, cheia de cargas emocionais. Eu seria a última escolha de Deus se eu estivesse no lugar dele. Só que eu vou explicar. Por que Deus vai pegar uma menina de 22 anos, filha de pai separado, não é filha de pastor presidente, não tem pai, não tem mãe influente. Nada assim que você olhe e fale assim, poxa, por que Deus vai escolher? Não sei. Mas eu vou contender com Deus? Não vou. Se ele escolheu, ele sabe bem o que está fazendo e por que está fazendo. Só que eu lidei também com as pessoas que não aprovável. Às vezes eu ainda lido, né? Ali, de vez em quando. Porque sempre tem que ter. Eu acho que essas pessoas, elas são muito necessárias para forjar em nós a nossa dependência de Deus. Sim. E pra gente, né, não cair no nosso ego. E isso é muito sem graça, né? Todo mundo apoiando. Todo mundo amando. Eu gosto de uma dificuldade. É muito bom ser amada, mas é bom também quando você vê que tem você fala assim, eita. O desafio de conquistar aquela pessoa. E ali. O desafio de ali tá ali contra você, e você fala, meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que estar mais crente, eu tenho que... Então, eu também vivi o desafio de pessoas que não me suportavam, mas estavam ali para bater de frente. E aí você pensa... Né? Você ficou toda naquela, eu vou te chamar de senhora e tal. Você pensa, como era difícil, às vezes, eu me impor. Né? Eu comecei a pastorear homens que tinham idade para ser meu pai. Você imagina, você pastorear senhores, senhoras, mulheres que tinham idade para ser minha mãe, mulheres que tinham idade para ser minha avó. E você ouvir dessas pessoas, justamente, senhora, de coisas assim, poxa, eu pastoreio a minha mãe. Então, são coisas que são muito, muito difíceis, assim. Então, foram vários desafios, se eu for dizer. Mas eu digo que o meu maior desafio foi lidar com a dinâmica das pessoas. Porque como pregadora, como ministra do evangelho que viajava o país, eu chegava na igreja, pregava e ia embora. Gostou do que ela falou? Amém. Que bênção que a Mayra é. Nossa, não gostei do que ela falou, não trago mais, mas não muda nada na minha vida. Agora, você imagina, você está todos os dias lidando com aquele problema. Porque como itinerante, eu chegava na igreja, pregava, entregava o que Deus mandava, mas quem ia ficar com problema era o pastor na segunda, na outra semana, que ele ia ter que resolver os problemas dele ali com a igreja. Sim. Então, o itinerante, ele vai e vai embora. Era essa a minha vida, né? Pregava, eu prego desde os 12, mas desde os 16 eu viajo, estou com a agenda mais preenchida, né? Então, você imagina, era muito dinâmico a correria, mas era isso. Eu ia, abençoava o povo, ia embora, ia para a minha igreja, ouvia o meu pastor, era alimentada. Só agora eu sou a pessoa que alimenta um povo constantemente, diariamente, sabendo ali o defeito daquele, sabendo ali que às vezes aquele ali fez de tudo para que eu parasse ali, eu ter que alimentar ele com o mesmo amor que eu estou alimentando o que me ama, sabe? Então, a dinâmica do pastoreio, meu Deus, que dinâmica terrível. Eu digo que o pastoreio, ele não é para qualquer um. Não. Pastorear não é para qualquer um. Quando a pessoa vê assim, nossa, porque é muito bom, né, o cargo, ser chamado, eu falo, não, amigo,
o cargo, acho que é a última coisa que você... Normalmente, pode parar para pesquisar. Pastores que são pastores, eles não queriam tanto ser pastores assim. Deus que meio que obrigou eles. Que não deu muito... Porque é muito. É tanto que Paulo vai dizer exatamente isso, né? A Bíblia vai falar sobre que quem deseja o episcopado, deseja coisa muito... Porque é difícil desejar, gente. Não é fácil, não. Você olhar e falar assim, eu quero cuidar de um povo. Minha irmã, por mim, eu estava sendo só cuidada. Né? Uhum. Que é bom você ser cuidado. Agora, você cuidar... Você chega ali, você senta, você ouve, você louva. Terminou, agora eu vou pra casa, vou comer um lanche, mas a minha família, eu vou pra casa. E vou dormir e descansar. Não. Você agora tá pastoreando. Fulano quer falar com você, é um problema que, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí agora, por exemplo, eu vivi um período muito delicado no meu ministério, porque eu desenvolvi a síndrome de burnout. Né? Que é a síndrome do trabalho excessivo. Né? Eu me consultei, eu tive uma consulta com a psiquiatra, ela disse assim, Mayra, a minha instrução para você é ou você para por pelo menos 6 meses, ou você vai, porque eu estava num desgaste tão grande que eu dormia, a minha mente não desligava. E qual era a coisa? Era tipo assim, eu ia dormir, por exemplo, e eu ficava, mas meu Deus, aquele casal tá em crise, Senhor, eles vão se separar. Como é que vai ser? Ai, meu Deus, mas aquele irmão tá desempregado e a conta da casa dele, e aí você fica, né? Porque o pastor, ele não é só a pessoa que vai lá pregar. Não. Que a gente já chega assim, domingo, né? Se vai pregar, aí a gente termina de pregar já preocupado com a mensagem da quarta, com a do outro domingo, com não sei o quê. Se fosse só isso, a gente ainda lidava. Vamos ler a Bíblia, vamos pedir a Deus revelação, bora. Mas não é. Tá desempregado, tem conta para pagar. Você não consegue. Um pastor que ama as ovelhas, ele não consegue. Sim. Não dá para você olhar para uma família em crise e viver normalmente, como se aquilo não afetasse você, como se aquilo não doesse em você. Porque dói. É tanto que um dos maiores desafios, e foi um desafio que eu tive que aprender a lidar, é a separar o que eu trazia para o meu contexto pessoal, até onde o problema da ovelha se torna o meu problema, né? Porque eu estava com muita mistura e com muita demanda emocional. Então, foi um período em que eu desenvolvi o burnout, mas em que eu fiquei extremamente cansada, fadigada, eu tive que tomar remédio para dormir. Foi uma intervenção de Deus mesmo. Eu cheguei a tomar, de fato, um antidepressivo, porque eu estava muito, muito sobrecarregada. Mas por quê? Porque eu não tinha equilíbrio. Pastora, eu tô com crise, meu Deus do céu, eu não vou dormir, porque... Mas eu entendo que isso não é ruim, até certo ponto. Porque a verdade é que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Né? Então, isso é muito, muito delicado. E eu tive que aprender esse equilíbrio entre até onde eu levo para dentro da minha casa, para dentro do meu quarto, até onde aquilo vai, eu vou... Tá, tem coisas que eu vou ter que fazer, né? Mas tem coisas que eu não posso resolver. Né? Tem coisas que eu não consigo pegar na mão e dizer assim, não, mas vamos lá fazer. Tem coisas que eu vou ter que direcionar e a pessoa vai fazer por si. O próprio Deus age desse jeito, né? Tem coisas que só compete a ele fazer. Exato. E tem coisas que ele, né? Que são da minha responsabilidade. Exatamente, que ele não vai fazer por nós, né? Então, a gente tem que saber dosar, né? A gente costuma dizer que Deus é Deus de equilíbrio, né? Então, não adianta a gente trabalhar com excesso. Né? O excesso nem recebe. Não, o excesso da espiritualidade, o excesso da falta, né, dela ali e tal. Não dá pra gente. Sempre tem que andar ali no equilíbrio. Falando ainda, Mayra, sobre pastoreio, é uma dúvida pessoal até. Quando você assumiu, assim, como que foi esse processo? Como que chegaram em você, ou foi Deus quem revelou pra você no seu secreto? Mayra, você vai ser pastora. Nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, eu não digo que nunca passou pela minha cabeça, minto. Eu vivia um contexto assim, como eu vivo ministerialmente desde muito nova, então, às vezes, sempre foi muito latente uma veia pastoral em mim. E como eu digo porque sempre foi muito latente, porque eu sempre amei ouvir pessoas, eu sempre amei aconselhar, eu sempre amei cuidar de pessoas. Terminava, às vezes, ali uma ministração que eu fui para pregar, mas aí alguém vinha, pastora, que tal? Pastora não, né, na época, hoje é o costume. Eu chegava e tal, porque tá acontecendo isso, eu amava ali parar para ouvir, dividir. Às vezes eu
quando eu não tinha hoje o alcance que eu tenho, que eu podia ter mais tempo de responder, eu ficava respondendo ali as pessoas que pediam conselho. Na época, eu trabalhava muito mais com jovens, então eram muitos jovens, muitas meninas. E isso sempre foi muito latente em mim. Em uma certa feita, eu tinha cerca de 15 para 16 anos, eu fui ministrar numa igreja em Santa Maria. E eu fui ministrar num congresso de jovens, a igreja lotada, era uma igreja grande, lotada de jovens, e eu ministrei justamente sobre o chamado, sobre a urgência de Deus em chamar aqueles com que Ele quer contar. Eu nunca me esqueço desse culto, que foi muito marcante para mim. Terminou a ministração, aí eu fiz aquele apelo, né? Quem quer assumir o que Deus tem para você, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, o chamado de Deus para sua vida, vem aqui à frente. E de uma multidão de jovens vieram 5. Aquilo doeu a minha alma. Eu falei, meu Deus, a minha geração não está assumindo o que o Senhor está chamando eles para assumir. Como eu ministrava só para jovens naquela época, então a minha linguagem era para eles. E eu olhava e eu dizia, meu Deus, eu estou aqui tão nova e desgastando o meu tempo, né, tal, e achando tão pouco que eu faço, e como é que as pessoas não conseguem entender essa urgência? Foi tão duro para mim que eu não consegui orar. Eu passei pro pastor e eu dobrei os meus joelhos. E sabe quando você ora que você é tomada pelo Espírito e que você sabe que não vem de você essa oração, porque o seu natural não iria pedir aquilo. E eu falei pro Senhor, Senhor, conte comigo para pastorear essa geração. Só que na hora, sabe quando cai assim, eu falei, meu Deus, o que eu acabei de pedir? Eita. Aí eu dei um surto, aí eu saí ligando para um grande amigo meu, pastor Davi Moraes, que ele é um mentor na minha vida, ele é um dos meus melhores amigos. Ele é meu padrinho de casamento, fui madrinha dele, ele é meu padrinho de casamento, vai ser um dos celebrantes do meu casamento, uma bênção, Davi. Eu liguei pro Davi desesperada, falei, Davi, você não sabe o que eu acabei de orar. Amigo, eu orei assim, eu não é normal. Eu senti que aquela oração, ela foi muito, e que o céu anotou aquela oração. Eu tenho certeza que o anjo pegou e falou, opa, anota aqui, Senhor, tá anotado. Não vale revogar. E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, aí o Davi riu. O Davi falou assim, amiga, você é uma pastora. Eu falei, não sou não, tá repreendido. Só que tinha 16 anos, eu falava assim, meu Deus, se um dia Deus fizesse na minha vida, eu já vou ser mãe de 3, casada, vou cuidar da mulher, e só isso aí, pronto. Se passava pela minha mente, era isso. Mas aí aconteceu essa oração, subiu, pronto, mas continuei vivendo meu ministério, pregando, viajando, fazendo obra missionária, aquela coisa toda. Aí eu comecei o meu projeto Cuidando do Meu Coração, que era um projeto voltado mesmo para a cura da alma. Eu fazia muito com jovens também. E aí o que ocorre? Nesse inteirinho, eu já estava totalmente submersa nesse mundo de cuidar de pessoas, de trazer cura da alma, de ser usado por Deus nisso, de ouvir pessoas, de aconselhar pessoas e tal. Só que era só isso. Para mim, era isso. Né, desenvolver o meu propósito na vida de pessoas através disso e pronto. Né? Só que nesse contexto e nessa situação, eu estava vivendo uma fase muito delicada, pessoal. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento que eu tinha posto todas as minhas expectativas. Eu jurava que eu ia casar com esse rapaz. Né? Amava muito. Tínhamos um relacionamento que começou muito bem. Né, em oração, bênção, pastores, família, tudo. E terminou de uma forma muito inexplicável. Eu me lembro que numa conversa que nós tivemos, já em crise, eu virei para ele. E uma das crises era justamente porque o meu ministério estava ali acontecendo e ele estava em questões em relação da vida pessoal dele. E eu me lembro que eu virei para ele e falei assim, olha, Deus me chamou para pastorear essa geração. Aí, aquela hora que você sabe que não foi você que falou, sabe? E eu, no carro com ele, eu falei, Deus me chamou para pastorear essa geração e eu vou fazer isso com ou sem você. Só que eu amava muito, eu achava que nunca que isso ia acabar, né? Eu já tinha prospecções futuras mesmo. E terminou, eu estava, inclusive, em viagem, né? Retornei, eu fui ministrar em Goiânia, fui a São Paulo, retornei de São Paulo.
Como uma boa mulher que termina um relacionamento, eu fui pra onde? Pro salão. Mudar o cabelo. Fui mudar o cabelo. Fui ficar loira de verdade, porque até então eu não estava loira, eu estava assim, como é que eu digo? Eu estava flertando com loiro. Cheguei e falei, quero loira. Tá com loiro aí. Tem que mudar alguma coisa. Então, o que eu fiz? Fui pro salão, estava no salão, isso com uns 10 dias. Que tinha acabado, eu ainda estava sofrendo aquela coisa e tal. E aí... eu me lembro que antes de voltar de São Paulo, o Senhor havia falado comigo. Deus me deu uma das mensagens mais poderosas que o Senhor me deu em relação ali nos discípulos no caminho de Emaús, em que o Senhor falou comigo, Mayra, tem coisas que eu vou deixar você parar para resolver, mas tem coisas que eu não vou poder fazer isso. Porque se você parar para perceber, os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando e Jesus encontrou eles e ia caminhando com eles. E enquanto ele ia caminhando, Jesus ia falando. Enquanto Jesus ia falando ali... É tanto que quando Jesus se revela a eles, ele diz assim, você não vê que enquanto a gente caminhava, as palavras dele queimavam o nosso coração. O Senhor falou comigo, Mayra, tem coisas que eu vou ter que tratar em você enquanto você caminha. Então, não dá. E ali, o Senhor estava me preparando para o que eu ia viver. Porque eu queria. Foi algo que me frustrou muito. Porque, de fato, né, tinha toda aquela expectativa, mas é porque é muito difícil você cuidar e ministrar sobre os outros quando a sua alma está muito ferida. Sim. E aí o Senhor falou comigo, né? Você vai sangrar um pouco, mas você precisa caminhar entre os ensanguentados. É por isso que eu te deixo sangrar. E eu não posso te deixar parar para resolver agora. Porque o que eu vou fazer enquanto você caminha. E eu, tá bom, né? Mas deixa eu mudar o cabelo, né? Para dar uma sensação de que eu tô bem. Dá um up. E aí eu estava no salão quando um dos meus pastores me liga, né? O pastor me liga. Pastor Éder, que é o filho do meu pastor presidente. Pastor Éder me liga. E aí meu pastor me liga e ele fala assim, Mayra, nós temos uma igreja em Águas Lindas e tal. E o pastor quer que você assuma. Aí na hora, deu aquele choque. Eu falei, é o quê, menino? Falei, não tem... Falei, meu Deus, que lógica. Aí depois de falar com o meu pastor, falei, pastor, o senhor tem certeza? O senhor já viu que eu sou uma mulher? O senhor não está fazendo esse convite para um homem? Né? O senhor já viu a minha idade? Falei, não, pastor, eu sou muito nova. Aí o pastor falou, não, o Senhor falou comigo que é você. Aí eu, meu Deus, e agora? Eu fiquei naquele, né? Eu parei naquele meme, Charity. E agora? Eu falei, Deus, isso aqui não estava nos planos. Eu estava organizando uma conferência, a primeira conferência do Cuidando do Meu Coração, que foi a conferência Bálsamo, estava ali, né? E eu, meu Deus do céu, e agora? Falei com a minha família, nós estávamos, inclusive, nos planejando mudar daqui de Águas Lindas, né? Mamãe foi conselheira tutelar aqui por 8 anos, né? Quando ia se encerrar o mandato da minha mãe, me falou, não quero mais morar aqui. Foi, né? A gente chegou do Maranhão aqui, nós estávamos com tudo preparado. Nós queríamos morar em Samambaia, já estávamos procurando casa. Tudo pleno, menino. A minha vida ia ser mais fácil, porque eu vivo no aeroporto, aquela coisa toda. A gente sabe que a nossa dinâmica aqui é difícil, sim, né? E aí, nessa correria toda, tipo assim, Jesus chegou e pá, nos nossos planos. E eu falei assim, Deus, a minha mãe está decidida a sair de Águas Lindas. Eu não posso assumir nada sem minha família comigo. Falei, e eu conheço minha mãe, Senhor. Falei, nunca. Falei, jamais. Eu falei, minha mãe vai dar um pulo para trás, vai dizer, não, Deus não tá nisso não, bora embora daqui, que meu Deus do céu. E eu falei, não tem nem lógica, Senhor, de maneira nenhuma. Eu falei, Senhor, eu tinha certeza, então eu fiquei tranquila. Falei, Deus, se a minha mãe concordar de ponto, ela é a autoridade espiritual sobre a minha vida. Né? Porque existe essa hierarquia espiritual. Sim. Os pais são a maior autoridade na vida dos filhos, depois pastores, depois líderes. Falei, ela é a minha maior autoridade espiritual. Falei, o papai tá lá no Maranhão, mas papai, ele não está na igreja e tal. Falei, então a minha autoridade hoje espiritual é ela. Eu não tenho um marido que é meu sacerdote, então é ela a minha autoridade. Ela não vai, e eu não vou sem ela.
minha família não vai, aí é que eu não vou mesmo. Eu falei, minha mãe não vai nunca. Eu falei bem claro. Eu falei convicta, como ela não vai aceitar, Deus não está nisso. Eu falei, eu conheço minha mãe, porque eu sou a versão dela nova. Eu falei, eu conheço. Se eu não tô querendo, vai. Aí, beleza. Cheguei e tal, falei com ela. Minha mãe bem plena. Acho que foi uma das vezes que eu vi minha mãe mais plena na vida dela. Desoperando. Ela olhou pra mim e falou assim, se é o que Deus tem pra você, nós vamos. Aí eu fiquei com medo. Deus não Porque era isso. até então, eu falei, não, isso não estava no script. No script combinou. da minha cabeça, estava a minha mãe dando um surto e dizendo, de jeito nenhum, nós vamos continuar nosso planejamento. Vamos para Samambaia, vai ser mais fácil para você desenvolver seu ministério, vai ser melhor para os meninos estudarem, meus irmãos, né? O André já estava caminhando para o ensino médio, aquela coisa toda. Não, vamos embora. Tava na minha cabeça e eu amei. Então, Deus não está nisso. Só que quando ela falou, se é o que Deus tem para sua vida, nós vamos. Aí eu falei, opa. Ali você entendeu. Ali eu entendi que já estava algo muito diferente. Só que aí, vamos, síndrome de Gideão, né? Não, Deus, me confirma de outro jeito, né? Não, isso aqui não é o suficiente para mim. Mas aí todas as palavras, quando eu conversava com pessoas da minha confiança, a palavra era sempre a mesma, Mayra, Deus está te chamando para um tempo específico, para algo específico e tal. Eu amei. Estava em organização da conferência, e aí eu trouxe uma amiga de Pernambuco para ministrar. Missionária Cicerônica, uma grande amiga, uma mulher de Deus demais. Quando a Cicerônica chegou, sabe quando Deus prepara um culto para você? Eu preparei aquela conferência inteira, na verdade, para mim. Né? O povo recebeu, mas aquilo ali eu sei que o Senhor mandou eu preparar para mim, porque quem estava apresentando o bálsamo era eu mesmo. Mas quando ela chegou e ela ministrou, ela falou, eu trouxe uma palavra de Deus para você. E ela botou no altar, falou de uma forma, porque a gente sabe quando Deus fala com a gente. Sim. Quando Deus fala comigo, Deus tem um termo que ele usa para mim, que só nós temos. Quando Deus fala esse termo comigo, eu falo, então, de fato, é o Senhor. E o Senhor começou já usando esse termo que ele fala comigo. E aí o Senhor começou a falar, eu estou te levando para um novo tempo. Nesse novo tempo, eu vou te dar um nome diferente. Te conhecem até hoje por esse nome, mas eu vou te dar um nome diferente, um respeito diferente. Estou mudando uma essência, estou colocando uma essência diferente. Eu estava de joelhos, eu levantei, pastora, não sei como, eu levantei. É tanto que a pregação à noite já era muito diferente, já estava. Eu digo que há uma diferença das mensagens da Mayra antes do pastoreio e depois. Porque hoje a minha mensagem é muito mais pastoral. Antigamente era muito mais, né, itinerante mesmo. A gente vai, prega e tal. Hoje eu tenho muito mais. Não é que eu não tinha amor, mas é que a experiência, né, a vivência vai trazendo. E eu me levantei. A minha postura naquele dia mudou. Mudou mesmo. E aí, com isso, eu falei, tá, então o Senhor tem isso pra mim. O Senhor está me chamando pra isso. E aí eu amei. Ponto, falei com o pastor, falei, eu preciso ver a igreja. O senhor quer que eu assuma? Então, quando eu cheguei na igreja, eu falei, meu Deus, o que é isso? Falei, não, Deus. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer? Cheguei à igreja, uma estrutura muito diferente, uma igreja mais carente, num bairro totalmente carente. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? Falei, Senhor, não. Só quando eu pisei, que abrimos, assim, a nave da igreja, eu pisei na igreja, o Senhor falou comigo, eu estou te trazendo para responder a necessidade de um povo. Nossa, forte, né? Aí, quando o Senhor falou a necessidade de um povo, eu falei, meu Deus. E isso é muito lindo, porque por causa de um povo, Deus muda completamente a rotina de alguém. Verdade. Sim. Por causa de... Porque Deus ama a igreja, né? A igreja está em Deus, né? Isso é tão interessante, porque nas dinâmicas, por exemplo, das igrejas do Apocalipse, você vai ver que a Laodiceia, por exemplo, que é uma igreja que Deus disse que vomita, por ela não ser nem fria, nem quente, mas a gente não vomita o que não está dentro da gente. Então, a igreja está dentro de Deus. Deus ama a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu vi, de fato, qual era a necessidade, então, você pensa, eu peguei um povo que eu tive que ensinar coisas mínimas do que era adoração, de como é um culto avivado, do que é ser cheio do Espírito Santo, do que é você entra hoje na DEAL, e a DEAL não é nem de longe o que nós
recebemos, né? Porque Deus foi, de fato, mudando mentalidades, mudando postura, trazendo um senso de igreja, né? Do que é estar ali e tal. Isso por causa da Mayra? Não, mas porque Deus pegou assim... A Mayra, eu andei em muitas igrejas, então eu vi debilidade de muita igreja. Eu vi muita coisa em muitas igrejas que eu fui. Coisas que eu olhava e eu dizia, meu Deus, mas isso não é assim ser igreja, não é... Não, então tem coisas que a gente foi implantando e vendo por tudo que eu vivi. Então, eu vejo hoje que quando o Senhor falou comigo, eu te trouxe para responder a necessidade de um povo, eu falei, e esse povo precisava da Mayra, e a Mayra precisava desse povo. Porque não é só falar assim, o povo precisava do que Deus colocou sobre a Mayra, não, a Mayra precisava muito desse povo. É porque nunca é vazio, né? Assim, nunca é só. Eu estou falando eu estou ministrando a palavra, mas eu estou recebendo a palavra, né? Isso. Na maioria, passar, né? Não é só passar. Então, assim, Deus trabalha com essa forma, né? Primeiro ministra aqui. Como você falou, primeiro comigo, depois através de mim. Exato. E tem essa questão, você falou muito de renúncia, porque vocês tiveram que renunciar, sua família toda teve que renunciar, né, um projeto. E eu lembro lá atrás, alguns stories que a senhora comentou sobre abrir mão do sonho de ser médica, sobre renúncias, né? São renúncias que doem. Quando a gente vive para Cristo, nós temos que abrir mão, né, de muita coisa. Ainda e às vezes doer, né? Ainda que doe. E sempre dói. E são coisas que parecem boas, porque eu quero ser médica. Que bom ser médica, né? Quem não? Sim. Nossa, o orgulho da família e tal. Mas como foi isso, assim? Como que chegou essa certeza no seu coração de que, não, no passado até olhei e vi que a senhora havia comentado o seguinte, não sou médica física, mas eu sou médica de almas. Médica de almas, né? Sim. Mas como foi esse processo, essa renúncia, assim, como que chegou falando, não, realmente, Deus não, por mais que seja bom o projeto, Deus não tá nesse negócio? Eu digo assim, eu tenho uma vida de renúncias com Deus desde muito nova. Então, a minha renúncia não começou quando o Senhor falou, sai da vida de viagem, mas hoje eu ainda ministro, ainda vou para outras igrejas, ainda viajo, mas eu olho assim, hoje a minha rotina é muito mais voltada para a igreja, né? Então, tem coisas que hoje eu renuncio com muita facilidade, mesmo que me doa, porque eu desenvolvi esse caráter de obediência muito novo. Então, eu digo que a renúncia, ela é esse caráter de obediência. Eu não renuncio porque é bonito, eu renuncio porque eu preciso ser obediente. Porque a obediência é um princípio, e quando eu quebro um princípio, eu sou quebrado por ele. Se eu quebro um princípio, esse princípio vai me quebrar lá na frente. Isso vai me prejudicar lá na frente. Então, quando nova, eu tive que renunciar às coisas que meninas da minha idade faziam. Por exemplo, as meninas da minha idade, num sábado à noite, estavam indo para um cinema, estavam indo no shopping, e eu estava indo pregar. Então, por alguns anos, o início do meu ano, as meninas da minha idade normal estavam em férias com família, eu estava em viagem missionária, tomando banho de cuia, sabe? Então, tem coisas que eu fui renunciando desde sempre. Só que chegou num ponto da minha carreira com Deus que o Senhor falou, Mayra, não dá para te dividir com outra coisa. Eu nunca tive crise de profissão. Sabe, eu nunca fui aquela criança adolescente que, quando criança queria ser uma coisa, quando adolescente queria ser outra, que todo mundo tem, né? Quando tá criança quer ser veterinária, quando outra quer ser astronauta. Eu nunca tive isso. Eu sempre disse, eu quero ser médica, e eu quero ser médica. Quando eu era menor, eu dizia tirar bebê, né? Eu sempre fui apaixonada pela obstetrícia. Sem, meu Deus do céu, até hoje, se eu olho para uma grávida, eu fico ali, sabe? Eu quero saber quantas semanas, qual a posição fetal, se tá tudo ok com leite amniótico. Eu sou apaixonada pelo mundo da obstetrícia. Apaixonada, até hoje. E eu sempre amei isso. Então, era um contexto que eu dizia, eu quero ser médica e eu quero ser ginecologista obstetra. Eu sempre tinha muita certeza. Eu quero trazer crianças ao mundo, acompanhar elas no desenvolvimento. O dom da vida é uma das coisas mais lindas. A capacidade da mulher de gerar o dom da vida é a coisa mais linda. E isso sempre me encantou. E eu sempre vivi médica.
Para mim era, meu Deus, era a coisa mais uau. E estudei para isso. Fiz curso para vestibular. Eu acordava de manhã para ir para a escola, de tarde para o cursinho. De noite, 3 vezes por semana, eu fazia o curso de francês, né? Porque eu falo francês. Quando eu chegava desse curso, nesses dias de curso, eu estudava todos os dias, até 2, 3 da manhã, para passar no vestibular. E era aquilo, né? A família inteira, toda a família. Tinha a Mayra, que não, a Mayra vai ser médica. Porque eu nunca tive, meu Deus, nunca. Era sempre assim, era querer brincar, brincava de médico, era kit de médico, era tudo. Era um sonho mesmo, né? Era um sonho. E chegou um determinado momento em que chegou nesse ponto. Eu já vivi o meu ministério, mas chegou num ponto em como é que Deus ia me dividir com uma faculdade integral, depois com uma rotina de plantões, né? Depois com uma rotina de especializações e plantões. Porque a vida de um médico, ela é principalmente do acadêmico de medicina, para depois, quando vai se especializar, e é um estudo para a vida. Né? O médico não termina de estudar quando acaba a faculdade. Então, como Deus, sabendo tudo que ia fazer na minha vida, ia me dividir com todo esse mundo da medicina. E aí foi quando eu vivi uma situação em que estudei, fiz todas as provas de vestibulares, e eu lembro do Enem dessa época que eu fiz, eu ouvia trechos das aulas no cursinho e marcava. Eu não chutei nenhuma questão. Que modéstia à parte, eu sou muito estudiosa, muito inteligente, né? A gente tem que saber aquilo que a gente é. Claro. Eu sempre fui muito estudiosa, então sempre foi muito uma coisa que... Estudo nunca foi problema para mim, eu nunca fui uma aluna de nota baixa, eu nunca. Sim. Então, sempre tal. Eu fiz a redação, meu Deus, a minha redação foi impecável. Lembro como hoje o tema publicidade infantil. E como minha mãe era conselheira tutelar, o que tinha lá em casa era ECA. E eu gosto muito de ler. Eu leio muito livro, eu lia muito. E quem lê muito, escreve bem e fala bem. Sim. Isso é consequência. Eu citei até lei do ECA na minha redação. Falei, isso aqui. E redação é um ponto pro Enem, né? Se você vai bem na redação. Sim, eu saí daquela escola aquele dia dizendo, eu tô na faculdade. Vou entrar, vou escolher. Meu sonho era fazer na ESCS, que é a Escola de Ciências e Saúde. Tem aqui em Brasília, ela tem uma nota muito, muito, muito bem recomendada no MEC, e ela é só enfermagem e medicina. Então, é uma faculdade direcionada para isso. Então, pensa a pressão da família. Minha irmã, a primeira neta, sobrinha, tudo, já entra na UNB. Ninguém estava esperando menos da Mayra, né? Eu já estava sob uma pressão meio difícil. Mas, estava ali. Só que eu fiz tão bem a prova, falei, não, tá perfeito. Gente, quando saiu as notas, não parecia que eu tinha feito a prova. Não, eu olhava o gabarito e a prova e eu dizia, meu Deus, alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado. A minha nota não dava para cursos de notas que não precisavam de notas muito altas, como medicina. Medicina se precisa de uma nota muito alta. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, cara, Deus está me provando. Eu falei, já sei. Terminei o ensino médio na época. Eu terminei com 17 anos. Falei, vou passar esse ano inteiro me dedicando ao Senhor. Porque eu acho que Deus quer isso de mim agora. Vou me dedicar ao Senhor. Final do ano eu faço todas as provas novamente. E o Senhor vai me deixar viver medicina. Quis comprar Deus, né? Fui lá, preguei, meu filho, de segunda a segunda. Viajei, fiz obra missionária, Chegou a época de provas novamente. Fiz as provas e eu me lembro que eu comprei uma agenda. E aí eu tinha acabado de chegar de um vestibular. E eu tinha certeza que eu tinha ido muito mal, porque eu não tinha o preparo do ano anterior. Afinal de contas, no ano anterior eu estava estudando todo dia. Nesse ano eu não estava estudando como no ano anterior. E aí eu cheguei muito abalada. Eu falei, eu não vou passar de novo. Não vou fazer de novo. E aí o Senhor falou comigo. Eu estava saindo para a igreja. O Senhor falou, volta que eu quero conversar com você. E o Senhor me disse, escolha a faculdade que você quiser. Eu vou abrir a porta para você na faculdade que você quiser. A minha alma estava tão triste, porque eu sabia que eu não tinha
capacidade de passar naquele momento. E aí o Senhor falou, escolha a faculdade que você quiser, eu vou abrir a porta. Quando a minha boca ia abrir para falar ESCS, o Senhor falou comigo, mas eu vou te lembrar que você vai ser a ginecologista obstetra que você sonha. Mas você não vai ser o que eu sonho para você. Forte, hein? Aí me pegou de jeito, mano. Por quê? Porque o princípio da obediência gritou na minha alma. Eu cresci aprendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que os caminhos dele são muito melhores e maiores que os meus. Como é que eu ia dizer para o Senhor, não, mas eu vou seguir o meu sonho? Porque eu acho que o meu sonho vai ser melhor. Eu tinha toda a minha vida planejada. Aos 30 eu queria estar inaugurando a minha clínica. Sabe? Eu dizia para todo mundo. Dizia, toda mulher vai querer parir na minha mão. Não vai ter ginecologista obstetra melhor que eu em Brasília, em torno. Eu tinha certeza que eu ia ser apaixonada mesmo por essa área. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu não tenho como. Como é que eu vou contender? Quem é doido de contender com Deus? Quem Quem tem essa coragem de falar, Deus, não, meu plano, Senhor, vamos lá, dá uma olhadinha que vou no plano... meu, opa, abra a porta aí que eu vou escolher. Eu projetei direitinho, eu fiz o planejamento aqui, o senhor não tá olhando direito. Só que é aquilo, né? Na época, com 18, né? Tava pra completar 18 anos. O Senhor já me via hoje. Né? O Senhor já sabia o que eu ia viver. Eu falei, Senhor, então tá. Eu vou aceitar, né? Querendo, não. Nossa, e... Meu Deus, eu chorava. Até um dia desse. Hoje não me dói mais. Mas quando, por exemplo, é o dia do médico, meu Deus. Eu assisto o parto, eu choro. É uma coisa assim... Eu acho que não... Chegou um momento em que não dói. Mas eu sempre olho e às vezes eu paro e penso, e se eu tivesse sido? Né? Às vezes quando eu vivo situações de dores no meu ministério, eu digo, meu Deus, eu queria ser médica. Eu queria estar passando isso aqui, Senhor. Eu podia mandar meus pacientes, falar, olha, tchau, vai pra casa agora, tá liberado. Como é que você faz isso com os irmãos da igreja? Tem situações que eu passo e eu falo, meu Deus, eu queria só fazer parto. Eu queria só fazer pré-natal. Eu queria só estar ali. Uau. Então, tem horas que eu olho pra mim e eu falo... Tem coisas que hoje não é que se tornou fácil renunciar. Porque depois que eu renunciei meu maior sonho, Deus sabe, eu não tenho medo do que o Senhor me pedir. Deus sabe, dói. Igual eu fiz com medicina, eu me entreguei assim. Eu chorava constantemente, eu chorava. Tinha dias que eu entrava no quarto e eu só chorava. E eu dizia, mas Deus, eu não queria viver assim. Eu não queria fazer isso. Eu não queria... É tanto que depois eu entreguei medicina, mas eu tentei enfermagem. Eu sou técnica hoje, eu sou técnica em enfermagem. Eu estudei, eu cheguei a estudar. Cheguei a tentar a faculdade de enfermagem, porque eu fui o meu plano B. O que eu fiz? Não vou ser médica, ginecologista obstetra, mas eu vou ser enfermeira especializada em obstetrícia. De uma forma onde tu ainda tentou. Eu vou estar lá. E eu fiz o curso técnico, eu lembro que na época do estágio, aquela coisa toda, usando o jaleco, o Senhor um dia falou comigo. O Senhor me disse, esse é um mimo que eu tô te dando. Tô te deixando viver esse mundo assim. Só um mimo pra você falar assim, nunca botei um jaleco. Pô, botei. Na época do estágio. Só. E na época das aulas práticas. Mas aí fiz o curso técnico para mais, fui fazer o curso de especialização em instrumentação cirúrgica. Eu me lembro que eu estava numa aula, instrumentação e tal, aí o Senhor gritou no meu ouvido, o Senhor falou, o que você está fazendo aqui? Por que é que você está estudando sobre instrumentação, se eu te chamei para ser o meu instrumento? Era o tempo todo Deus assim. Mas eu lutando com Deus, né? Falei, não, Senhor, medicina, né, tal, mas a enfermagem também é tão linda quanto, é tão preciosa quanto, eu sei que eu vou me dedicar tanto quanto, mas... A rotina de estudo de enfermagem não se compara com a medicina e tal. Então, eu falava, não, Deus vai conseguir me dividir coisa de boa. Tranquilamente. Falei, um dia vamos tornar uma enfermeira especializada. Ok, show. Mas aí, eu me lembro que eu estava com 19 anos. E eu tinha tido uma rotina de um final de semana muito estressante. Eu tinha ministrado num culto, depois numa vigília, depois ido para... Minas Gerais, e eu fui ministrar num culto
Eu não lembro bem o nome da cidade agora, mas era uma cidade que estava um pouco distante de Belo Horizonte. Então, pousamos em Belo Horizonte, fomos para a cidade, nós fomos almoçar numa cidade, depois saímos dessa cidade, voltamos para Belo Horizonte, depois voltamos para outra cidade que eu ia ministrar. Eu cheguei no hotel e meu corpo parou mesmo. Sabe quando a pessoa bebe muito e dá PT? Uhum. Eu dei, só que de cansaço. Sabe quando seu corpo paralisa? Meu corpo ficou assim, ó, estático. Eu parecia uma morta-viva, de tão cansado. Porque eu estava vindo de uma rotina de um culto, de uma vigília direto para viajar, para ir numa cidade, para depois ir numa outra, para poder pregar à noite. E aí, quando eu consegui tomar um banho que deu aquela relaxada no corpo, eu sentei na cama e eu disse, não foi isso que eu planejei para mim. Eu não quero aos 19 anos estar com o meu corpo tão cansado. 19 anos. Falei, meu Deus, eu não quero estar nesse cansaço. Olheira, eu não tinha, não. Elas que me tinham. Falei, não. Falei, não é isso que eu sonhei pra mim, não. Falei, Deus, não é desse jeito. Eu quero viver o que o Senhor tem pra mim, mas eu não quero viver dessa forma. Eu não quero viver uma vida louca. Quando eu parava pra pensar que sair daquela cidade, eu ia pra outra cidade para poder depois voltar para cá. Aí eu falava, meu Deus, era uma vida muito doida. Eu já fiquei 15 dias sem ver minha mãe dentro de casa. Ela entrava, eu saía, ela entrava, eu saía. Nossa. Sem ver. Era fazer uma mala, desfazia a mala, fazia outra, ia e tal. Perdi muita coisa importante. Muito almoço de família, muito festa, muito aniversário, muita coisa. Porque eu estava ali. Eu falei para Deus, não quero. Falei, eu sei que eu abri mão de medicina, mas isso aqui eu não quero. Falei, Deus, eu tô indo lá pregar, mas não quero, não. Acabou, viu? Falei, ó, o Senhor contou comigo até hoje. Eu cansei. Eu acho o céu olhando, falando assim, ó, tadinha, se tu soubesse o que eu tenho para ti. Hoje a gente fala. E aí, eu cheguei no culto e eu não tinha o que pregar. Quando eu dobrei os joelhos, o Senhor falou assim, hoje quem prega no seu lugar sou eu. É tanto que eu não sei o que eu preguei até hoje. Essa é uma mensagem que eu preguei, que eu não sei o que eu preguei. Mas eu sei que quando eu caí em mim, a igreja estava tão tomada por Deus. A minha visão, ela é muito aberta, e eu tenho a visão espiritual aberta. E eu me lembro que eu olhava para aquele culto e eu não via a dimensão. Qual era a dimensão espiritual e qual era a atmosfera natural. Eu via muitos anjos, eu via muito poder. Do porteiro à criança, tinha gente sendo batizada no Espírito. Meu Deus, que culto. Do top 5 da minha vida, esse está no top 1. Que culto. Com 19 anos. Lá no interior de Minas Gerais. Foi um dia muito, meu Deus do céu. Aí, eu não consegui terminar de pregar. Entreguei o microfone, a igreja permaneceu embaixo daquela glória. Quando eu vejo uma criança que veio marchando na minha direção. Eu digo que Deus, ele foi muito. Ele falou assim, já que ela não quer, eu vou jogar baixo com ela. Como é que eu vou dizer que Deus não está usando uma criança, gente? Não tem como. Não tem como. Uma coisa é eu querer duvidar de um profeta ali, que tá eu olhar para uma criança e duvidar, é ser muito carnal, irmão. É ser muito carnal. Você olhar Deus usar uma criança e falar assim, não é Deus não, meu irmão, então vá, né, pro inferno logo, pro céu, se não conta de subir não, meu irmão. E aí, essa criança subiu marchando. Essa criança não chegava nem... Eu acho que ficava assim, na minha cintura no máximo. O menino apontou o dedo na minha cara. Falou, assim te diz o Senhor. Não são os teus sonhos, mas não tem como voltar atrás. E ele manda te dizer, você não vai fazer a faculdade de enfermagem. Era Deus. Era Deus. Aquela criança nunca tinha me visto para conversar, era uma criança. Meu Deus, aquela criança nem pensava em faculdade, eu tenho certeza. A última preocupação. Aí eu falei, ok, eu entendi. Deus. Parei de brigar com Deus. Mas me doía muito. Aí quando eu vivi o cuidando do meu coração, Deus falou comigo, eu estou te dando um hospital para cuidar de pessoas. Você vai cuidar de pessoas. Aqui eu te faço médica de almas. Quando o tempo do cuidando passou, eu já estava pastoreando. Mas eu me lembro a primeira vez que eu atendi uma ovelha. O Senhor falou, eu não te dei um consultório natural. Espiritual. Mas quando eu entro no meu gabinete, eu não entro no meu gabinete como uma pessoa natural, eu entro no meu gabinete como um consultório. Ali eu sou a médica das minhas ovelhas. Ali eu não sou só pastora delas.
Então, todos os dias. Hoje não me dói mais, porque eu me sinto médica. Então, tem horas que eu estou ali atendendo no gabinete pastoral, aconselhando, ou eu vou fazer uma visita, ou seja, lá, porque eu sei que ali o Senhor também está me usando como médica. Então, trouxe esse paradoxo, né? Não me tornei médica de andar em corredores de hospitais, mas eu hoje vivo essa realidade de tornar a igreja que eu pastorei um hospital. Ali eu estou para cuidar de pessoas, ali eu treino líderes para cuidar de pessoas, ali eu formo obreiros para cuidar de pessoas, desde a forma como a pessoa é recebida no portão, a como ela sai de lá, ela precisa se sentir no hospital. Deus não me tirou o meu sonho de medicina para eu chegar hoje no estágio em que Deus me trouxe, para não ser uma médica de uma alma, para não cuidar de pessoas. Então, hoje eu me sinto realizada nisso. Por muito tempo, não. Mas hoje é uma vida assim, quando você vive uma vida para contemplar o Senhor, né? E a Bíblia diz, lá em Salmos 1, que aquele que tem o seu prazer no Senhor, eu acho muito interessante isso, né? É porque o Salmo, ele começa com um monte de não. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Então, você vê que é um não. E a vida da gente, com Deus, não são muitos nãos. Deus vai nos dizer não. E por que a gente vai ouvir esse não e dizer, tá, eu acato? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando você entra nesse aspecto do eu tenho o meu prazer no Senhor, o Senhor, ele se torna a tua fonte de contemplação e de contentamento. Então, por que hoje não me dói ter abandonado a medicina? Porque eu me contentei no Senhor. E quando eu me contentei no Senhor, Deus me tornou médica de pessoas. Então, hoje eu tenho meu consultório. A diferença é que o nome dele é gabinete pastoral, não é consultório. Mas quando eu entro lá, eu sei que eu estou no consultório. Você está cuidando de almas, né? É exatamente. E aí, as notícias são que as doenças da alma, né? Elas crescem a cada dia, infelizmente. Exatamente. Nós vemos crianças com ansiedade. Eu tenho uma filha de 6 anos, que às vezes tá roendo um. Eu falei, cara, mas tá pensando em quê? Né? Eu falei, porque olha, não tem preocupação com nada, gente. Sim. Até para acordar, para ir pra escola, eu tenho essa preocupação. Graças a Deus, tem todo mundo ali para suprir a sua necessidade. Mas as crianças, hoje em dia, que nós, no nosso tempo, nós não ouvíamos falar isso. Sim. Mas as crianças hoje têm ansiedade. E recebem diagnóstico mesmo. E recebem. A minha irmã é dentista. E aí a Júlia tava rangendo os dentes, né? Ela falou, olha, a Júlia tá com início de bruxismo, é ansiedade. Eu falei, como que eu vou tratar uma criança com ansiedade? E aí eu fico conversando, filha, vamos lá. Quando você estiver preocupada com alguma coisa, conversa com a mamãe. Sim. Vamos orar a Deus, vamos entregar as nossas preocupações para Deus. Fico tentando resolver isso dessa forma, mas cuidar da alma das pessoas, sim, eu acho que é a maior missão que nós como igreja temos. Assim, eu gosto de dizer realmente que a igreja é um hospital, porque não adianta você esperar que as pessoas cheguem aqui sãs, porque elas não vão chegar. Não. Elas nem vêm para isso. Nem, né? Exatamente. Então, vem para ser cuidado. Às vezes a gente busca, eu quero que os membros, as ovelhas, elas sejam assim, assado, mas somos todos juntos aqui para sermos curados. Sim. Né? Porque à medida que eu vou tratando, eu vou sendo tratada e as coisas de Deus vão fluindo, né? As coisas vão acontecendo. Sim. Então, cuidar de almas é muito bonito. Eu acho a missão do século XXI, entendeu? Assim, cuidar de almas. Porque o nosso povo, ele anda doente. Muito doente. Muito doente. Então, eu tenho, no meu trabalho, tem menor aprendiz, tem estagiário. Você vai conversar assim, fala, meu Deus. Eu converso com a Mara e falo, nossa geração, sabe? Esses dias a gente estava num culto de jovem aqui, e aí eu ministrei, eu fui orar pelas jovens, e tinha uma adolescente, assim, uns 13 anos. Aí eu orando nela, e aquela coisa assim, o Espírito Santo me incomodava. Eu falei, você tá bem? Ela falou, tô bem. Eu falei, você não tá bem. Assim, sabe aquela ali dentro de mim? E ela, assim, de blusa de frio, sabe? E eu olhei, aí ela fez assim. Eu falei, faz assim com as suas mãos. Quando ela fez, ela tava toda cortada.
Eu falei, o que que foi isso? E aí, assim, aquilo me doeu. Eu falei, cara, eu acho que não tinha nem 14 anos, de verdade, 12, 13 anos. E nós estamos cheios de pessoas assim na nossa igreja. Dentro da igreja, e eu orei ali por aquela menina e conversei um pouco com ela, né? Ela não é da nossa igreja, ela estava visitando, colega de algum adolescente daqui, amiga de algum adolescente, mas a preocupação, né? E o Espírito Santo me deu um direcionamento de conversar com ela e ela se abria ali para aquilo que estava acontecendo. Então, ser médica de almas é muito lindo, né? É a missão. E é o ponto do ser humano que nenhuma ciência consegue acessar. Nenhum. Nenhum Deus. Psicólogo, nenhum psiquiatra, ninguém consegue, nenhuma tática, nenhuma ferramenta. Chama um psicólogo, psicanalista, terapeuta, psiquiatra, não consegue acessar. Porque é onde só o Senhor acessa. Então, a alma ninguém acessa. Remédio não chega na alma. Sim. Técnica não chega na alma. Né? Questões científicas não chegam na alma. Só o Deus. Senhor. E aí... Só ele tem a chave ali, né? Da nossa essência. Só ele. Mayra, nesse tempo de missionária para pastoreio, nós mulheres, como nós mulheres, somos muito emotivas, nosso lado emocional, principalmente no lado sentimental. Sim. E nesse período, como de transição de missionária para pastoreio, como eram os teus cuidados sobre o teu sentimental? Eu acredito que eu sempre fui muito... Eu sou muito aberta. As pessoas sabem. Se eu tô sofrendo, eu não escondo. Sabem. Eu não faço a pose de Mulher Maravilha. Nunca fiz. Eu acho que isso é um dos maiores erros de nós mulheres. A gente quer dar essa pose de Mulher Maravilha. Eu não faço. Principalmente hoje como líder. Porque eu não quero que os meus liderados achem que eu sou uma mulher super poderosa. Eu não sou. Então, se eu não tô bem... Nessa questão teve uma transparência, né? Eu sempre fui muito transparente com as pessoas que estão comigo, com o Senhor, né? E eu nunca tive problema de reconhecer quando eu precisava. Então, eu sempre fui muito cuidadosa com isso. Então, hoje é de uma forma ainda mais séria, porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo, as experiências, né? E tudo. Então, hoje eu tenho muito cuidado. Então, quando eu não estou bem, primeiro eu paro muito para ouvir a minha alma, para entender. Tem horas que eu faço igual o Davi. Falando, você está inquieta demais, vamos entender aqui o que está acontecendo. Então, paro para estar na mesa de quem me discipula, de quem me orienta. Paro para estar no meio dos meus. Paro, às vezes, para tirar um tempo de descanso, para tirar um dia de refrigério. Paro para entender que antes de ser a mulher que sobe no altar, eu preciso ser a menina do meu pai. Chegar, olha, pai, eu não tô bem. Então, tem horas que eu chego no Senhor e digo, Deus, aqui não tem pastora de jeito nenhum. Não tem, não, aqui só é a tua menina dizendo, o negócio tá feio, bora ajustar. Se preciso fazer uma terapia, aciona minha psicóloga ali, acolá, sabe? Se preciso, às vezes, porque às vezes a gente só precisa chamar as nossas amigas para um café, né? Então, eu sempre tive esse cuidado. Eu não ultrapasso o meu limite em nome do meu chamado. Porque antes de Deus querer que a Mayra seja usada, Deus precisa que a Mayra esteja bem. Sim. E antes do meu ministério ser o ponto de tal, eu preciso estar bem. O meu ministério, ele não depende de mim, ele depende do Senhor, mas ele precisa de mim. Então, preciso estar bem. Eu preciso estar bem estruturado, eu preciso estar bem guardado, eu preciso estar bem orientado, eu preciso estar bem direcionada. Então, hoje eu lido muito com isso. E também ter passado esse episódio da síndrome de burnout me ensinou muito. Porque eu tive um desequilíbrio muito grande entre as minhas funções. E quando a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, ousadia e equilíbrio, Deus nos deu poder de equilíbrio. Então, tem coisa que eu tenho que entender. Qual é o meu limite? E eu não posso ultrapassar meu limite, nem em nome do evangelho, porque isso não é evangelho. Deixa de ser o evangelho. Deixa de ser. Jesus precisou viver um propósito que o levou à morte de cruz, mas quando ele estava no limite, ele expôs a alma dele ao Senhor. E eu vejo Jesus fazer isso. Então, quando Jesus chega no Getsemane dizendo, Senhor, passa de mim esse cálice, ali ele está declarando, eu estou no limite, Senhor. Sim.
E o Senhor, tem horas que o Senhor vai deixar a gente caminhar um pouco sangrando mesmo, porque a gente tem que efetuar o que Ele chamou a gente para fazer, sim. Mas tem coisas que a gente tem que entender. Eu não posso colocar uma carapuça de quem tudo consegue e achar que isso vai funcionar, vai fluir e não vai, né? Eu sei bem quais são os meus limites. Então, já teve situações na igreja em que eu disse, preparei os obreiros, preparei quem fizesse ali, fala, não, você faz, você resolve isso aqui, porque eu preciso me cuidar. Ótimo. Já teve dias de eu dizer, eu não consigo atender ninguém hoje. Não posso atender gabinete. Porque eu não posso. Porque senão... Não negligenciar, né? Exato. Não dá. Porque antes de estar ali para cuidar deles, eu preciso cuidar da minha alma também. Então, eu acho que isso falta muito nas pessoas que exercem liderança. Porque nós somos quem mais precisa de cuidado. Mas somos os que mais negligenciamos. Porque a gente está nesse lugar. De, né, Mulher Maravilha, Super-Homem. Isso não faz bem. Você vê Paulo escrevendo, e quando Paulo como apóstolo, né, cuidando ali das igrejas e tudo, você vê que Paulo, em diversas situações, ele expõe como ele está. Sim. Ele expõe o descontentamento. Eu aprendo com Paulo, eu não posso fingir que, uau, tá tudo certo, não, quando na tem verdade hora que não tá, porque isso até glorifica Deus. Porque vai dizer, nossa, mas olha como o Senhor é glorificado. Não há uma imagem que não é... Porque, o que adianta eu querer pintar uma imagem de Mulher Maravilha se eu chego no banheiro ali e vou chorar? Fala muito sobre a nossa humanidade, né? Então, assim, quando eu vejo a passagem do Getsemane ali, quando Jesus fala isso, fala sobre justamente a humanidade dele, que ele como Por homem... isso que ele veio como homem. Né? Ele como homem, ele já não estava suportando. Mas como Deus, ele tinha que concluir ali, né? E em obediência também. E eu acho muito lindo e muito forte a declaração de Jesus. Se o Senhor puder, né? Se der, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Sim. Né? Como tu queres. Então, é muito forte quando a gente declara isso. Assim, olha, Senhor, essa é a minha vontade. Mas que não seja como eu quero. Sim. Mas como tu queres. E é exatamente isso. A minha espiritualidade não pode sobrepor a minha humanidade. Elias, na maior crise do seu ministério, o Senhor não forçou Elias. O Senhor deixou Elias descansar. O Senhor falou, come, bebe, dorme. Descansa, você estava precisando de uma pausa. Uma caminha mais um pouco. Aí quando Deus viu que Elias já estava passando demais, o Senhor falou, bora. Estava acomodado. Bora sair, né, meu filho? Já deixei você comer, dormir, descansar. Já supri todas as suas necessidades naquele momento. Agora é hora de você reagir. Exato. Porque tem horas que senão a gente entra, né? A gente já entra logo no vitimismo, no drama. Aí o Senhor falou, na autocomiseração ali, não, calma. Bora. Exatamente isso. Já estamos chegando no nosso momento já de encerramento. Sim. Vamos fazer umas perguntas aqui. Falar umas palavras, em tuas palavras, como a senhora define. Pode ser? Pode ser. Vai lá, Marcelo, a palavra para definir. O livro. Seu livro. Cara, o Chaves da Mulher Plena, ele foi um destravar desse início de trabalho com mulheres mesmo, de plenitude. Porque eu vivi esse contexto, né, de todos esses desafios que eu passei a vocês, foi quando o Senhor falou comigo, vou sentar com você e vou te dar chaves, senão você não vai conseguir fazer o que eu te mandei fazer. Então, o livro Chaves da Mulher Plena, ele vem como segredos que o Espírito Santo trouxe à minha alma, no momento que eu muito precisei elevar o nível e transicionar da Mayra menina ali, que só lidava com jovens, para a Mayra mulher, que agora estaria pastoreando famílias, né, direcionando mulheres, e assim foi. Então, Deus é meu... Eu digo que eu conheço Deus em muitas versões. Então, Deus, ele é meu pai quando eu preciso de pai. Ele é meu amigo, ele é meu marido, ele é o amor da minha vida. Meu chefe, porque eu trabalho para ele, trabalho muito. Mas ele, de fato, ele está para mim sempre que eu preciso, na versão que eu preciso. Por isso que ele é tão onipotente, né? Ele pode mesmo preencher a gente em todos os vazios. Então, ele é esse meu preenchedor de todos os vazios. Casamento. Não podia deixar faltar. Casamento. É desafio, né? Estou construindo aí. Estamos eu e Matheus construindo essa nova fase.
Achei linda a história lá. Gostou? Só Deus podia fazer mesmo. Eu digo que eu não estou pronta para casar, porque eu acho que ninguém tá. Acho que, né? Mas eu digo que eu estou disposta a viver essa nova fase e aprender. Tudo tem que aprender, existe um tempo para tudo, né? E foi o Senhor quem disse que não é bom que o homem esteja só. E o amor, ele é no Senhor, ele é o Senhor. E o casamento, ele é esse ponto inicial do maior projeto de Deus para o homem, que é a família. O maior projeto de Deus é a família. E o casamento, para mim, hoje significa isso. Nós dois levantando a bandeira de que o maior projeto de Deus ainda está de pé, a família, né? Nós amamos a família. Nós construiremos em Deus, em nome de Jesus, uma linda família. E é isso. Igreja. Igreja, o lugar de maior tratamento e treinamento de pessoas. Você quer ser tratado e treinado, vem para a igreja. Você é tratado e treinado. É verdade. Ou você aprende. Ou você aprende, mas não tem meio tempo. A pastora Thalita Pereira disse que a igreja é lugar de gente processado, né? É. Porque tá todo mundo em processo. A gente tá ali, nunca tá 100%. Gente, que história. Filhos, meu Deus, eu já tenho alguns espirituais, né? Eu tenho uns bons filhinhos aí, né? Mas é um grande sonho. Eu acredito que a maternidade, ela é um dos maiores projetos de Deus, a mulher, né? É muito linda. A mamãe disse que eu não terei dimensão do amor de Deus até ser mãe. Ela disse, você hoje tem uma noção, né? Vocês são mães, né? Sim. E mãe é uma coisa que... Eu digo que Deus tem um mistério com a mãe muito diferente. Eu tenho muita vontade de ser mãe para partilhar desses mistérios que vocês têm. Porque vocês dizem... Pega o guarda-chuva que vai chover e Deus diz, vai. Só porque a mãe falou que vai chover. Vai chover. Deus tem um negócio com mãe que eu quero também poder partilhar disso. Mas é um grande sonho. Um grande sonho. E eu digo não por ter filhos apenas, mas poder formar a próxima geração. Eu acredito que os jovens, eles precisam ter esse cuidado e esse senso. Querem ser pais. Então... E no entendimento, é a próxima geração que você está formando. E deixar o meu legado, né? Essa é a minha ideia. Então, quando eu olho para mim, para o Mateus hoje, como 2 pastores solteiros, vivendo seu ministério, aos trancos e barrancos, eu falo, meu Deus, que legado nós estamos construindo para os nossos filhos. E é isso. É os meus filhos, os nossos filhos olharem para nós e disserem, nós temos um legado para continuar. Um sonho. Um sonho. É porque hoje eu estou com a cabeça de noiva, né? Então tudo para mim hoje é esse casamento. Glória a Deus. Eu digo de uma forma muito geral. Um sonho é viver até o fim dos meus dias, cumprindo aquilo que o Senhor me chamou para fazer em cada estação. Porque até a minha juventude ali, for ali com jovens, hoje eu estou pastoreando, logo vou casar, vou ser mãe, então vai ser outras esferas do meu ministério, porque vai ter o ministério Minha Casa, meu marido, os filhos, e a mulher, ela tem toda essa dinâmica. E em todas essas estações, o meu sonho é que o Senhor seja glorificado e que eu possa cumprir o meu propósito em tudo, né? Já que eu já deixei tudo, então bora fazer agora tudo que ele vai botar bem feito. Então é isso. Por último, Mayra, um medo. Um medo. Esse medo eu carrego comigo há muito tempo. Eu tenho muito medo de me perder no que Deus está me dando. É tanto que as minhas orações sempre são, Senhor, não me deixa me perder no que o Senhor está dando. Porque o que o Senhor nos dá, nos honra, nos eleva, nos coloca na vitrine às vezes. Então tem muita gente hoje que olha e fala assim, nossa, a Mayra é uma bênção e tal. E o meu medo, e eu fico sempre muito vigilante nisso, me perder no que Deus está me dando. Porque mesmo que hoje eu seja a pastora Mayra e tal, é o que eu disse no início. Eu nunca posso deixar de ser a menina do meu pai. Porque foi com essa menina que tudo começou. Foi para essa menina que o Senhor se revelou. Então, hoje, às vezes, quando a minha mente fica, nossa, como Deus está fazendo, eu me lembro da minha Mayra de 9 anos, quando o Senhor encontrou revoltada, chateada, e que o Senhor amou mesmo assim, confiou tanta coisa nela. Então, o meu medo é deixar de ser essa menina dele. Isso aí, meu Deus do céu, tá repreendido. Não posso. Para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse para nós
uma frase, um versículo de motivação. Você pode também estar olhando para a câmera, se for o caso, você quiser falar. E fica à vontade. Tá. Gente, enfim, já estamos, né? Terminando. Foi muito bom isso aqui que nós partilhamos hoje. Mas a Bíblia, ela é... Tudo que a gente precisa, a gente encontra nela, né? E nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso que eu falei, né? Do Salmos 1. E eu quero deixar para você que quando você aprende a ouvir os nãos, e não tem problema com isso, mas tem o seu prazer no Senhor, a consequência é você ser essa árvore plantada que nunca vai ser seca, porque a Bíblia diz que ela está plantada junto a ribeiros, né? Não dá fruto o tempo todo, porque nem todo tempo a gente está para dar fruto. Dá fruto na estação própria, mas as folhas também não caem. A única situação é, seja essa árvore plantada. E como eu sou plantada, Mayra? Obedecendo, trilhando esse princípio de obediência. Que o Senhor te faça uma árvore plantada que nunca seca, porque sempre vai ter ribeiro para alimentar. Amém? Deus te abençoe. Foi um prazer, meninas. Que honra estar aqui. Foi um prazer muito obrigada, grande. Pastora. Aprendemos muito. Saímos daqui, né, edificadas. Construídas também ali um pouco de nós. Eu acredito que todo dia é um aprendizado diferente. Estamos em construção todos os dias, em evolução. Amém. Então, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí da sua agenda e ter participado conosco aqui do Convicast. Foi um prazer. Precisar, estamos aqui. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Amém.